Giovana Lissa. O que eu gosto é que o meu Zoom ele é dedo duro. As pessoas já vão chegando e ele vai me avisando que as pessoas estão ali disponíveis já para poder estar começando a Só eu? Você avisou, deixa eu ver mais quem avisou. Oi, Érica. As mais belas. Cadê? E as mais convencidas? Não, né? Não pode ser, não pode ser. Vamos lá, Priscila. Olha só, gente, enquanto o pessoal não está entrando, está chegando, vamos lá. Na quarta-feira a gente fez aquela aula daquele material e até eu tenho que parabenizar a Edilene aí pelo trabalho, postei isso aí para vocês, inclusive. Gostei muito, realmente, é um exemplo clássico. Depois eu sentei e fui ver com calma, realmente, o exercício e realmente o raciocínio era aquele mesmo, tá? Então, assim, óbvio que eu também realmente comecei o raciocínio errado, eu fui no automático, eu deveria ter prestado atenção também, mas isso é bom para poder aprender a gente não fazer as coisas, às vezes, com sem fazer as análises necessárias. Mas, assim, eu achei muito legal, sinal de que o que a gente está discutindo também na aula está sendo bacana e a galera está conseguindo evoluir aí. Silas, boa noite. Maria Luísa, que está entrando, boa noite. Então, acho que isso aí é legal, né? Por esse aspecto, a gente vê que tem uma coisa bem bacana rolando aí. Eu acho que eu não tenho problema nenhum. Acho que errar também é do processo e a gente aprende do mesmo jeito. Então, assim, acho que foi bom a gente ver que isso aí caminhou dessa maneira e eu gostei bastante, tá? Deixa eu só logar aqui pegar o meu conteúdo da aula, só para a gente poder fechar, porque eu tinha feito para vocês, eu tinha começado, agora eu terminei de fazer as correções e acabou que acho que eu não finalizei ele aqui, eu deixei no meu computador no escritório, mas não tem nenhum problema, qualquer coisa eu abro aqui para a gente poder estar fazendo o exercício aqui pelo livro e a gente mata essa conversa aí aqui agora. Bom, gente, só para a gente poder lembrar, hoje eu vou finalizar falando um pouquinho sobre diversificação, tá? Das carteiras de investimento. E aí eu vou trazer um exemplozinho e, logicamente, uma discussão interessante, só para a gente poder debater. Mas antes eu vou finalizar aqueles 2 ou 3 últimos exercícios, que era o A51, o P51 e acho que o P52. Tá? Eu vou fazer, eles não têm muito mistério, então só para a gente poder finalizar essa questão da correção, tá? E a gente matar isso aí. E eu vou entrar no conteúdo da aula mesmo, tá? Propriamente dito, para a gente poder encerrar aquele tópico e a gente entrar na semana que vem, que eu vou estar falando um pouquinho sobre algumas outras análises, especialmente falando sobre uma análise mais aprofundada sobre o coeficiente de variação, e vou falar um pouquinho sobre o método CAPM, que é a precificação, o modelo de precificação de ativos, tá? Então, só para a gente poder, vou ver se eu consigo introduzir já esse conteúdo com vocês, tá? E a gente poder estar entrando nessa informação aí. Deixa eu pegar o material da aula para a gente poder estar fechando e o livro que eu vou abrir também para a gente poder estar matando isso aqui. Bom, eu já recebi as orientações agora com relação aproveitando, né, o ensejo aí enquanto o povo está entrando, eu recebi as orientações com relação às provas, tá? Aparentemente, a gente, em função até dessa situação de pandemia, a gente vai ter que... Nós vamos trabalhar na mesma sistemática que a gente tem aí, tá? Com relação à avaliação propriamente dita. Então, vamos trabalhar nesse formato online. Eu, particularmente, eu vou seguir na orientação que foi dada, mas eu queria estar fazendo, de repente, até um outro formato, mas eu não sei se isso eles vão concordar, mas caso eles concordem, as provas finais, a P2 e a P3, eu vou passar para vocês pelo Google Drive, pelo formulário do Google. Eu não sei se vocês já devem ter visto esse formato aí em algum momento. A gente fez, acho que já com vocês, eu não lembro se no semestre passado, eu fiz um testezinho, acho que no laboratório. Foi com vocês que eu acho que eu fiz? Que eu montei um testezinho de um Google Drive e aí vocês fizeram um questionáriozinho, um quiz no laboratório? Eu não me recordo. Não sei se foi com a turma de vocês. Mas se não foi, eu queria estar trabalhando dentro desse formato porque ele é mais fácil
e ele tem uma coisa legal, que é justamente a galera poder, tipo, você corrigiu, você se fez a prova, ele tem a possibilidade de eu liberar o resultado para vocês de imediato. E, logicamente, ou liberar o resultado no coletivo, entendeu? Mas aí eu tenho que ver como é que vai fazer isso. Se de tudo, ok, se eles concordarem, beleza, eu vou adotar esse trabalho, tá? Caso eles não concordem, caso a coordenação não concorde, o formato vai ser o mesmo que vocês fizeram anteriormente, vamos despachar a prova e vocês vão responder e vão postar como orientado dentro na avaliação P1. Isso vale para P3 também, mas eu acredito que ninguém vai ficar de final, né? Então não vai ser um grande problema. Bom, deixa eu chegar aqui no exercício enquanto eu estou falando com vocês. Eu estou chegando, na verdade eu já passei ele. A gente está chegando aí, então a gente já está chegando num avanço bem legal da matéria. Eu vou só pegar esse último ponto aqui para poder achar onde é que nós estamos aqui na nossa aula. Pode ser? Pode. A gente está achando aqui, eu estou querendo só chegar na página do exercício. Aí eu vou de mais ou vou de menos. Eu estou ficando com problema de usuário aqui mesmo. Eu ponho muita página ou eu ponho menos página. Vou te contar, brincadeira, viu? Coisa tá na mão e a gente não fazia. Bom, vamos lá. Um saco. Aqui, 4.6. Eu acho que vai, né? Chegamos lá, né? Beleza. E o computador também hoje resolveu contribuir comigo, então tá até aqui o computador também. Aí o meu PDF, como livro é pesado, o arquivo demora pra caramba, para rodar a página. Vamos lá. Ok. Então, nós fizemos o A51, tá? Vou ler o exercício aqui, vou abrir o Excel para vocês, vou compartilhar o tópico, tá? A gente já está aqui com ele na tela, então vai ficar mais fácil. Vou compartilhar a tela. Compartilhando a tela. E aí vocês vão estar vendo aqui, na verdade, o A51 é um analista preview no ano passado, que a ação da Logistics Incorporations oferecia o retorno total de pelo menos 10%. No ano seguinte, no começo do ano, as ações da empresa tinham um valor de mercado de 10 milhões. No final do ano, o valor de mercado de 12 milhões, apesar de um prejuízo ou resultado líquido negativo de 2,5 milhões de dólares, né? A previsão do analista estava correta, no caso ele previu que a empresa ofereceria um retorno de 10%, né? E ele está perguntando justamente se a gente está de acordo com os resultados, que foram de acordo com a previsão, né? Gente, mercado, até para a gente poder lembrar, até uma coisa legal a gente poder estar falando sobre isso, mercado é uma incógnita muito grande, né? Quem trabalha no mercado financeiro, que está aí direto com isso, então, às vezes está agora em qualquer segmento, né? Acho que agora vocês estão percebendo isso, tudo agora para a gente é uma incógnita muito grande, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade, daqui para frente, né? A única coisa que talvez eu possa dizer para vocês tranquilamente é que nós estamos fadados a uma coisa que é a mudança do perfil da nossa atuação hoje no mercado. A grande verdade é essa, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente poderia estar discutindo. O que a gente vivenciou até hoje em termos de formato, de como a questão de trabalho lidava, a gente está percebendo que isso vai ser obrigatoriamente meio que remodelado ao longo do tempo para a gente poder estar vivendo. Então, é uma coisa até que eu vi, essa semana eu estava vendo um webinar de uma professora, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma professora da Universidade de Harvard. Aliás, ela é uma editora de uma revista em Harvard, e junto com um conselho editorial, ela é um board fantástico, e é muito legal. E aí ela estava falando sobre o panorama da questão da educação mundial, tá? Falando sobre essa questão da Covid, como é que ia ser isso e tudo mais. E eu achei muito legal, porque as mesmas situações que a gente está atravessando aqui, outras instituições e outros lugares também estão tendo os mesmos problemas, né?
E olha, ela estava falando em alguns momentos da realidade que ela vivia que ela vive enquanto americana. No caso, a palestrante da webinar, ela é norte-americana. E eu falei, caramba, a gente tinha aí ela tem uma situação tão favorável, né, tecnologicamente, e ela ainda questionando, né, apontando possíveis problemas, especialmente com relação a questões de acesso tecnológico num país primeiro mundo como os Estados Unidos. Eu falei, caramba. Então, assim, apesar de todos os problemas que a gente tem, eu acho que o professor brasileiro e o próprio aluno, de tanto a gente sofrer com algumas mudanças, alguns reveses nessas questões legais, a grande verdade é que nós estamos bem acostumados a nos adaptar aos processos. O que, às vezes, para outros professores ou para outros locais, onde a cultura é muito mais engessada e talvez, especialmente por conta de recursos, existem políticas muito mais amplas em termos de fomento de recursos e por aí vai, talvez eles estejam sofrendo mais do que a gente, porque a gente consegue trabalhar com recurso mais escasso e eles têm que trabalhar com um recurso mais farto. E isso aí para eles é um problema muito sério. E entre outros elementos que eles vieram falando, e aí é uma coisa que é genérica para todo mundo, tá? Mas a professora foi muito enfática numa questão que é justamente diminuir os custos para poder aumentar as margens de lucro da empresa. O que a gente já faz hoje, já fazia antigamente, né? Agora a tendência é que isso se aperte um pouco mais, né? E aí a gente precisa, até por uma questão de sobrevivência da empresa e sobrevivência manutenção dos nossos próprios empregos. Então, assim, eu acho que é um momento que a gente está falando aqui, aproveitando essa deixa do exercício, é legal vocês pararem para vocês poderem estar avaliando sobre realmente os papéis que vocês vão executar dentro da empresa de vocês a partir desse momento. É uma coisa muito preocupante por um lado e pode ser muito benéfica por outro, porque a gente está acostumado ainda à figura da estrutura, a estrutura, na verdade, matricial, bem engessada, com uma burocracia e com uma hierarquia muito clara, mas, acima de tudo, uma hierarquia visível, né? A gente lida com o chefe, a gente vê a cara dele, o cotidiano dele todo dia, né? E agora vocês estão se deparando com situações onde, na verdade, vocês têm que continuar a vida de vocês e o ritmo de vida de vocês, porém, não contam com essa versatilidade, vamos dizer assim, da figura presencial e tem que se adaptar a esse tempo remoto, esse tempo online, onde a gente vai ter que estar fazendo muito mais interações como essas. Então, ainda assim, e talvez num primeiro momento de maneira mais positiva, as faculdades, as universidades, elas acabam, mesmo que com todos os problemas decorrentes disso, a gente ainda sai um pouquinho na frente com o uso dessas ferramentas para vocês poderem estar fazendo esse trabalho. Então, acho que é bacana vocês pararem para poder refletir também sobre esse momento que a gente está atravessando, tá? E, logicamente, um momento que um momento que provavelmente daqui a algum tempo vocês vão ter que atravessar, porque vocês vão ter que repensar a conduta da atividade de tempo de vocês. E isso aí é talvez um dos grandes desafios que nós venhamos a ter ao longo do tempo aí agora nesse novo formato, novo modelo de gestão que se apresenta no cotidiano das nossas vidas. Tá? E acredito eu que, não sendo pessimista, mas ainda vamos ter muitas surpresas a respeito em função da figura do vírus, né? Da contaminação e, logicamente, também do nível de proteção sobre o nosso dia a dia por conta justamente dessa situação de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, acho que, bom, é um ponto que a gente tem que avaliar isso aí. E eu acho que se alguém tem algum projeto aí de TCC para discutir sobre essa linha aí, ou quiser, na verdade, estiver falando sobre alguma coisa dentro de relações de trabalho,
um dos pontos importantes para se ponderar sobre essas questões versam exatamente sobre essa pós-pandemia, que na verdade nós não sabemos como que o mundo vai se comportar pós esses eventos, né? Então acho que é importante a gente de repente refletir que os caminhos, na verdade, eles estão sofrendo mudanças, tá? Os caminhos profissionais. Isso não vai impedir de você ganhar dinheiro. Talvez só mude a forma de como você vai ganhá-lo. Então, pensem um pouquinho, comecem a refletir um pouquinho sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui só para a gente poder fechar o cálculozinho do Excel. Vou abrir aqui. Nossa planilhinha aqui que nós temos aqui, já deixei anotado alguns resultadinhos, né? Ele disse que a gente tinha um fluxo de caixa negativo em função do resultado, um valor inicial, né, da empresa no período lá, um período X1 qualquer, X0 de 10 milhões e outro, na verdade, atual em 12 milhões. Bom, a fórmula que a gente vai usar aqui, basicamente, são os elementos que a gente tem, que é o retorno que a gente quer encontrar, que é justamente o que ele está perguntando. E a gente saber se realmente essas informações acerca do retorno está batendo, tá? Eu vou abrir a planilha da mesma forma que eu já fiz antes, porque pelo menos o formato das fórmulas estão certos. A gente tinha aí menos 2,5, né, negativo. Então, o resultado... Gente, a empresa pode estar... Uma coisa que é importante, né? Às vezes o valor de mercado da companhia ele pode estar muito elevado, porém, isso não quer dizer que ela não opere com prejuízo, tá? Isso é importante a gente lembrar. Então, o valor de mercado da empresa nada tem a ver com a relação de lucro que ela estabelece, tá? Isso aí ela pode ter tido um baque aí com relação a alguma questão interna ou, de repente, alguma penalidade, ela acabou tendo um prejuízo operacional que ela teve que bancar aí ao longo do tempo, né? Bom, quem é o meu valor hoje atual? É o meu de valor de 12, menos os meus 10, que referem-se aos meus tempos, meu valor no tempo inicial, sobre o meu valor inicial. Bom, a fórmula basicamente é essa, e provavelmente o resultado futuro disso aqui, estabelecido... Faltou fórmula, olha que legal. Esqueci de colocar alguma coisinha, aí ele vai dar erro. E aí ele fez uma coisa que não está certa. Eu vou fechar a equação aqui para poder estar aparecendo, tá? Se eu tivesse fechado ali, vocês viram que ele fechou automaticamente a fórmula, porque eu coloquei 2 parênteses. Eu deixei abrir um, abri o segundo, fechei o segundo, a equação referente ao segundo, e deixei aberto a primeira parte da equação. Ele deu um erro, corrigiu automaticamente e deu um resultado errado, porque ele não absorveu o resultado da forma como deveria. Então, assim, o Excel ele entende elementos por etapas, então é importante só a gente tentar organizar o raciocínio nesse desenvolvimento. Bom, e aí a gente chega ao resultado de menos 5%. Né? Se eu pegar esse aqui, o valor, multiplicar por 100, óbvio, a gente chega aí em menos 5%. Beleza, até aí tranquilo. E ele disse que a expectativa da empresa de retorno no ano era de 10%. Isso se confirmou? Sim ou não? Óbvio que não, né? Porque a empresa apresentou um retorno negativo, um resultado, um retorno negativo dentro desse período de tempo que se estabeleceu. Então, óbvio que a expectativa dele não se concretizou. Se a gente poderia ter feito diferente, como é que ele ia chegar de repente nessa situação? Confesso que eu não sei. Eu teria que fazer uma simulação, por exemplo, aqui. Então, vamos colocar que a empresa tivesse um lucro de 2,5 milhões, né? Chegaríamos a 4,5%. Talvez, se a gente chegasse aqui nesse valor aqui e colocasse algo em torno de 6%, a empresa talvez até ultrapassou, né? 6? Uai, deu 80, caraca. Não pode dar 80%. Não sei se está 1,5 aqui. 0,7. Ela já deu um retorno bem maior, né? Vamos colocar que ela tenha dado um lucro de 4. Dá em torno de 3,5. Eu teria que ter batido algo em torno de 3,5 para chegar dentro da expectativa que ele colocou. Eu não entendi por que ele chegou nesse valor todo, não. Então, aí vamos corrigir a equação aqui. Eu deveria ter dado 2,5 e já teria dado certo. 45? Um retorno de 45%? Sim. Rapaz, né? Ela poder atingir isso aqui, ela talvez teria que ser menos, na verdade. Curioso. Verdade.
Vou colocar 0,5. Até 0,5 ela daria mais. Se ela tivesse faturado 250 milhões, gente, 250 mil, ela teria resolvido faturar 10 meses. Até menos ainda. Bom, chegamos num resultado negativo em função... depois eu até vou saber para poder chegar nesses 10% quanto teria que dar. Vou fazer essa equação, essa resolução aqui e passar. Bom, ficamos com o resultado do retorno negativo de 5%. Então, logicamente, a expectativa dele não se concretizou, né? E até porque o próprio cenário da empresa, mesmo com uma situação positiva de caixa, né, de valorização, ela apresentou realmente um cenário negativo em termos de lucro operacional. Então, ela não conseguiu alcançar a meta dela dentro do que ela provavelmente previa em termos de orçamento e ganho de projeção aí. Bom, então, ela não concluiu isso aí, tá? Só para a gente poder amarrar essa ideia. Entenderam isso aí? Esse exercíciozinho é bem mais fácil do que o outro, né? O outro era bem mais complexo, né? Aí eu deixei o P5.1 e o P5.2, tá? Para a gente poder estar fazendo aí essas variações aqui e basicamente é só aplicar a mesma fórmula de retorno. A única coisa que ele vai mudar é que ele vai trazer dois exemplos aqui, um ativo XY, no caso do primeiro, e o outro P5.2 são 6 exemplos que ele pediu para calcular a taxa de retorno obtida no período de tempo que não foi especificado. Tá? Mas vamos lá. Na P5.1 aqui, que a gente tem, ele deu uma situação seguinte. Ele disse que a empresa foram 2 ativos X e Y, onde uma apresentou um valor inicial. A empresa X, na verdade, ela tinha um valor de mercado inicial de 20 mil, passou a ter um valor final de 21 e teve fluxo de caixa aí no valor de 1.500. Foi um incremento que ela teve. Tá? Vou colocar aqui um vírgula assim, né? Econômico aqui. A outra, por sua vez, a empresa Y, ela tinha um valor de mercado inicial em 55, teve um fluxo de 6.800 e permaneceu nos mesmos 55. Ela não teve nenhuma oscilação no seu valor de mercado. O que nós mudamos aqui? Vamos mudar a posição só depois aqui, só para a gente saber quem é quem. Bom, aqui a gente já sabe que, no caso aqui do primeiro, é o valor final, o valor atual e o meu fluxo de caixa. E aqui, vou tirar o PT aqui para ficar. Gente, o PT menos 1 não tem nada a ver, só para deixar claro novamente, não tem nada a ver com partido, tá? É só relação de tempo. É tempo zero, PT, tempo atual, né? Hoje o momento, e o tempo menos 1, ou seja, o tempo inicial. Então é só uma relação à fórmula. E o CT seria o fluxo de caixa do tempo, tá? Então não é coisa de outro mundo, não. Isso que no Excel meu abre uns negócios aqui que estou me adaptando para esse Excel novo ainda. Ele abre umas coisas muito loucas aqui que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Umas funções muito loucas que a gente seleciona e não pedi nada disso para ele. Aí acaba fazendo essas doideiras aqui. Bom, e aí vamos lá. Resultado, na verdade, basicamente, o raciocínio é exatamente igual ao do outro. Não vai mudar nada, eu apaguei a fórmula, mas vamos fazer aqui só para a gente poder não ter fugir a linha de raciocínio. Lembrei porque que deu o negócio lá. Esqueci de colocar o mais. Olha que mocorongo. Agora que eu me toquei. Estou olhando aqui, faltou alguma coisa na fórmula. Quando eu alterei os números lá, daquele percentual do menos 2,5, eu esqueci de somar. Aí estava fazendo, provavelmente multiplicando o raciocínio, né? Vamos lá, sobre 20. Tá? Mesma coisa, deu erro da fórmula, ele vai dar exatamente o mesmo tipo de erro. Eu tenho que limpar aqui e voltar. Vou copiar a fórmula. Tá vendo que os valores mudam em função da posição de onde você põe o parênteses, porque ele interpreta a resolução de uma forma ou de outra diferente, né? Aqui deu mais um pouquinho. Vou colocar aqui. Então, na verdade, os meus valores já estão aqui, eu já estou transcrevendo só a fórmula que já estava aqui, né? Que a fórmula, somente para lembrar, é o CT mais PT menos PT menos 1 sobre PT menos 1. Ok, fechando. Ok, bom. E aí, encontramos uns valores. Se eu multiplicar isso aqui por 100, o outro se aplica... Eita, não é menos 100 vezes, né?
E aqui, repito, chegamos a dois valores, 2,5 e 12,36. Bom, basicamente o que ele faz é a seguinte pergunta. Eu encontrei os retornos e ele pergunta, considerando que os dois ativos têm o mesmo risco, qual é o ativo que você optaria por fazer investimento? Né? Bom, considerando a possibilidade de retorno, né, eu talvez injetaria mais dinheiro, mesmo que pouco, eu injetaria o recurso no primeiro ativo, né, porque ele tem um retorno superior e ele tem o mesmo nível de risco. Né, e, logicamente, a possibilidade de ganho ali dele talvez seja até maior, numa proporção, numa escala, do que o outro próprio investimento. Né? Então, se a gente dobrar isso aí, a gente vai ter se a gente dobrasse esse valor, a gente teria um retorno talvez até um pouco maior que o próprio investimento. Então, se nós dobrássemos o capital ali de fluxo de caixa, a gente já teria um retorno bem mais positivo em cima disso, que não é o exemplo, não é o que ele está pedindo. Mas, basicamente, por essa diferenciação em termos de retorno, considerando que os dois têm o mesmo padrão de risco, eu optaria, faria opção pelo investimento no ativo X, tá? Porque, na verdade, além do que eu teria que, em tese, desembolsar talvez até um pouco menos do que o próprio ativo Y, né? Então, só para a gente poder entender porque os valores das empresas talvez fossem até maiores. Por serem maiores, talvez me demandariam um valor de investimento um pouco maior também. Então, só para a gente poder entender isso aí, tá bom? Esse P52, até aqui, gente, tudo certo? Esses são bem simplesinhos, né? O outro é que era mais complexo mesmo. Esses exercícios são bem mais básicos, né? Tudo tranquilo? Quem cala consente, né? Então, sigamos. Porque se tivesse alguma coisa ruim, alguém estava falando. Tranquilo, beleza. Esses outros aqui, na verdade, eu não vou ficar repetindo exercícios, mas na verdade ele é só uma série de exercícios iguais. É o mesmo raciocínio, porém com a mesma, só para poder fixar a ideia da fórmula. Então, logicamente, se vocês pegarem os valores do fluxo de caixa gerado durante o período, o valor inicial e o valor final, vocês vão aplicar e vão encontrar os retornos específicos de cada um deles, né? Não tem um grande mistério sobre isso aí. Então, esse aí vou deixar só passar porque o raciocínio e o resultado é exatamente igual. Não tem diferença alguma. Tá beleza? A Edilane, eu já te elogiei bastante, então não vou ficar te dando muita moral não, porque vai que na próxima aí eu dou uma bombada aí, acerto legal, entendeu? Aí você... Então vamos... Já que tem meu débito, já dei meu reconhecimento, dei reconhecimento ao seu trabalho, tá? Então, por favor, eu pensei, já foi, como diz o povo, agora vamos trabalhar a exaltação. Humilhação já passou. Pode deixar que você é humilde. Não, mas eu tô brincando. Eu admiti muito legal, foi muito bom. Até reconhecidamente eu falei e parabenizo pela sua ação, pela sua pesquisa e pelo desenvolvimento do seu trabalho. Ficou muito legal a resposta. E lógico que também a gente erra, então isso aí é da vida. E eu achei muito bom ter visto que eu apanhei porque eu fui fazer a coisa no automático. Então significa que a gente tem realmente que interpretar os problemas para poder fazer as resoluções corretas. Mas parabéns mais uma vez pela resolução e pelo apoio que você deu aí para a galera. Eu gostei bastante, viu? E obrigado. Obrigada, Marquinhos. Imagina que é isso. Eu tenho que agradecer, porque a gente é bom que a gente aprende também. E a gente vai seguindo. Bom, gente, agora eu já tinha falado com vocês antes, agora eu vou pegar o material da aula só para a gente poder fechar a apostila que está lá com vocês, que até tem que fechar o último tópico aí com vocês dela, porque eu vou estar falando exatamente um pouquinho sobre a figura da diversificação mesmo. E aí eu queria estar trazendo esse conteúdo. Deixa eu só abrir o meu mouse e responder o comando dele, né? Para eu poder estar conseguindo finalizar essa parte aqui. Porque tem hora que ele não vai. Ele é antipático. Espera um minuto. Vamos abrir aqui. Ô Marquinhos. Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida na questão 1, na letra F. Na questão 1, na letra F. Na primeira que a gente fez a correção na quarta-feira? Isso. É porque a letra... Então, a letra F, eu vou me basear no desvio, porque acho que a média bateu das duas. Do AB e AC, das duas cadeiras, né? Sim, a média sim, a média sim.
Eu não então, lembro aí como que eu vou me basear? Eu me baseio no desvio padrão? Nesse caso aí, é o desvio padrão. Porque o desvio padrão de um deu 0, do outro desvio padrão do outro deu 2, não foi isso? Foi. Então, isso aí você se baseia pelo que apresenta a maior dispersão. Quem é mais arriscado nesse caso? Quem está com desvio padrão 0, que está exatamente em cima da linha da mesma perspectiva, considerando o retorno médio da carteira, ele está empatado. Ele tem, teoricamente, risco 0, vamos pensar assim. Então, você vai ter que pegar e considerar quem tem maior dispersão, né? Aí, nesse então, caso, sempre que for igual à média, eu vou considerar o desvio? você tem duas situações aí, tá? A primeira situação, nesse caso, você sempre vai considerar o desvio, tá? Então, obviamente, você vai considerar quem está mais arriscado. Nesse caso aí, quem tem risco 0, no caso está empatado, o desvio está 0 a 0, ele não está distanciando do ponto do retorno médio de 14, ele não tem nenhum distanciamento. Então, automaticamente, ele não apresenta o risco, né? Então, quando ele estiver mais distante, no caso o outro, né, vamos pensar assim, ele estaria mais, teoricamente, seria mais arriscado dentro do desenvolvimento, até porque ele tem uma dispersão maior, no caso, né? Em relação à média, ele é mais disperso, né? Então, teoricamente, seria o mais arriscado nesse caso, salvo... até vou pegar aqui para a gente poder matar isso aí. Agora, quando você encontra dois ativos que têm dispersão em relação à média, né, aí você vai ter que avaliar, primeiro, a figura dos retornos médios dele. Então, se eles baterem, por exemplo, as expectativas de retorno forem iguais, por exemplo, vamos pensar, um dos cenários otimistas, por exemplo, eles se repetirem, tá? Porque às vezes acontece de você ter um cenário como o que teve lá em um dos ativos. Um ativo estava 12 e o outro estava 12, né? Dentro de uma perspectiva, um exemplo. E o outro estava 12 e estava 14. Então, se você, de repente, encontrasse probabilidades onde o que seria, vamos pensar, uma expectativa de cenário mais provável diferentes, tá? Isso aí gera uma dúvida, porque aí você vai encontrar talvez um desvio padrão um pouco maior em relação a um do que a outro. Então, aí a gente aplica a ideia do coeficiente de variação, tá? Só que aí eu vou adentrar nesse coeficiente de variação depois, porque eu vou pegar um exercício específico sobre ele. Aí eu vou trazer ele para você poder falar assim, quando surgir essa dúvida, você aplicar o coeficiente para saber efetivamente qual é o ativo mais arriscado. Se é, por exemplo, o ativo A ou o ativo B, que tem cenários mais prováveis diferentes, entendeu? Então tem uma situaçãozinha aí que aplica-se o coeficiente de variação. Mas quando não, o desvio padrão soluciona a sua dúvida aí dentro desse processo, tá? Beleza. Tá bom, obrigada. Bom, agora vamos para a outra parte. Eu quero achar só o meu material que eu vivo deixando ele disponível e eu como ele com angu aqui na minha planilha. Mas vamos lá. Foi eu. A aula de 6 de 5 está aqui. Chegamos. Vamos abrir ele aqui. Bom, gente, e aí o que acontece, né? Quando o Markowitz falou um pouquinho, vamos trazer um pouquinho essa história. A gente fala de diversificação já tem muito tempo. Eu deixei até esse exemplo dentro do exercício para poder, de repente, explicar e esclarecer isso aí para vocês. O que ocorre, na verdade? A gente tem uns probleminhas aí com relação à diversificação, que é uma coisa que às vezes incomoda a gente. Por que a gente fala muito dessa figura da diversificação? Né? Primeiro, porque existe uma teoria chamada teoria de portfólio, tá? E é justamente desse camarada aí, Markowitz, que vocês estão vendo aí, que eu acho que eu já compartilhei a tela, que aí a teoria dele, ele diz o seguinte, né? Ele teria algo, vamos esclarecer o significado que o Asaf Neto traz aí dentro desse processo, né? Ele trata de uma composição de uma carteira ótima de ativos, tendo por objetivo principal maximizar a utilidade ou o grau de satisfação do investidor em relação ao risco-retorno. Na verdade, o que ele quer tentar dizer para a gente é o seguinte: a gente tem uma necessidade de poder buscar um equilíbrio entre as nossas opções de investimento. Tá? O que acontece, na verdade, é que Markowitz diz o seguinte: o seu risco ele pode ser mais elevado se você investir tão somente em um único tipo de ativo. Tá? Isso ele comenta
sucintamente, o raciocínio dele é esse. Então, ele propõe o seguinte, que a gente crie portfólios, né? Crie carteiras para poder estar fazendo isso. Mas esse alcance de entendimento de carteira é uma coisa muito distante para mim. Tá, então vamos trazer uma coisinha mais para a nossa realidade, né? Há uns anos atrás, a gente teve aí um boom muito interessante com relação à questão de... Vocês devem ter vivido isso, ou os pais de vocês devem ter vivido isso, quando a galera falava muito em comprar ações da Petrobras. Vocês lembram disso? O pessoal falava, vou comprar ação da Petrobras, comprar ação da Petrobras, porque a ação da Petrobras está pagando bem. Vocês devem lembrar disso. Alguém deve ter, numa época que estava abastado, estava com uma grana na mão, falando que ia comprar ações da Petrobras. Muito bem. Nessa época, gente, quem comprou as ações com baixo valor de mercado, na verdade, numa época, a gente, qualquer coisa, se cair, a gente volta ao esquema de sempre, tá? Nessa época, o que ocorreu? A galera disse o seguinte, comprou ação num valor muito baixo, tinha ações aí numa época que as ações da Petrobras estavam valendo algo em torno de R$20, e chegaram a um boom de valorização de quase 60. Deu muito dinheiro. Então, assim, quem comprou na baixa e vendeu na alta, que é até um raciocínio bom do mercado, né? Um bom raciocínio de mercado, ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro. O problema, e talvez até continuaria ganhando, se não fosse por um fator que ocorreu nessa época aí, que foi a crise imobiliária, a crise de crédito imobiliário nos Estados Unidos. Na verdade, esse problema que deu a quebra aí das grandes companhias hipotecárias americanas, né? Que era Freddie Mac e outras mais lá que faziam esse processo. E aí o que aconteceu com o mercado de uma forma geral? O que hoje a gente visualiza, né? Aliás, hoje talvez até muito mais sensível. Uma briguinha da China, um comentário do presidente da China contra o Trump ou vice-versa, as bolsas derrubam no mundo e por aí vai. Então, se vocês olharem o noticiário hoje, alguém deve ter falado, nossa, as bolsas asiáticas hoje despencaram, porque, sei lá, o presidente Xi Jinping, que é o presidente da China, que eu nem sei se é o nome desse presidente, tá, gente? É sacanagem. Não sei se ele chama Xi Jinping mesmo, mas é o nome de alguma coisa desse, sei lá, de Jinping, tá? Ele chegou e falou que o Trump tinha um nariz de palhaço. Aí pronto, aí o mercado caiu de pau porque desabou o preço da economia, porque começou a briga, aí alguém interpretou isso, sei lá, né, um analista de mercado interpretou que isso era um comentário desagradável sobre a indústria que produz de plástico, que produz nariz de palhaço e tem sede nos Estados Unidos, enfim. Olha, as conjecturas econômicas, as pessoas criam cada história que até Deus duvida. Mas cria-se, por conta dessa situação, cria-se um desconforto muito grande no mercado. E aí a gente fica com medo de aplicar, na verdade, às vezes, né? E muita gente também está com muito medo de aplicar em empresas, investir em empresas, comprar ações, por conta desse risco que está acontecendo agora, porque tudo está muito incerto. E qualquer comportamento de governos, especialmente as grandes potências, isso mexe muito com o comportamento do mercado. Bom, e aí o que aconteceu, voltando à nossa história da Petrobras, né? Nessa época aí de 2008, as empresas, essas ações que valiam muito dinheiro por conta dessa crise imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, elas literalmente despencaram. As pessoas viram o dinheiro e iam embora. E qual era a fala de todo mundo que estava comigo nessa época, que eu conhecia, porque eu trabalhava em banco nessa época, que o camarada às vezes chegava para mim e falava assim, eu vou deixar meu dinheiro aplicado aí, sei lá, no CDB que está me dando 1% ao mês, quando eu posso ganhar 200, né? Existe uma regrinha muito básica, né? E aí na verdade, você se calava, porque não ia adiantar muito a gente falar, né? Mas existe uma regra básica que a gente entende, a história do gigante e vocês, né? O passo de vocês, se vocês caírem, vocês vão cair logo de frente, né? Então, você deu um passo, capotou, tropicou, vocês vão cair logo adiante. Um gigante, quando cai, o que acontece? Ele vai cair lá na frente, né? Ele deu um tropicão aqui, ele vai demorar, ele vai cair muito mais distante que vocês caem. Então, assim, o problema é que quanto maior a organização e maior o processo
E quanto mais você investe, talvez somente num ativo, como o caso da Petrobras, que muita gente fez de casa, carro e o caramba 4 na época, para poder ganhar dinheiro com a Petrobras, maior também foi a queda quando ele viu o dinheiro se desfazer. Na verdade, os valores das ações da Petrobras se desvalorizaram.